Olá, começando mais um Falando de Saúde. Você que mandou as suas perguntas sobre refluxo, Dr. Marcelo Rezende será o entrevistado. Dr. Marcelo Rezende, seja bem-vindo, como vai? É sempre um prazer estar aqui com você, né, Cláudia? É muito bom poder conversar contigo, tentar trazer algumas informações das pessoas que estão nos assistindo. Doutor, o Falando de Saúde recebeu várias perguntas sobre refluxo. Sim. É um tema, bastante comentado, mas as perguntas que eu recebi, doutor, são mães que tiveram bebês com este problema. Isso é comum? Sim, na verdade o refluxo ela é muito prevalente no consultório de gastroenterologia. Essa queixa da azia, da queimação que sobe para o tórax é muito frequente. E existem basicamente dois tipos de refluxo. O refluxo da infância, que normalmente com o processo de crescimento desaparece, e o refluxo do adulto, que é o nosso foco da nossa equipe. Doutor Marcelo, explica pra gente o que é o refluxo. Tá, então assim, nós comemos o alimento, passa pela boca, vai para o esôfago, que é um tubo muscular que leva a comida até o estômago. O processo de digestão se inicia no estômago. O estômago está dentro já do abdômen. Existe normalmente uma barreira, uma válvula anti-refluxo, para evitar o refluxo ácido do estômago para o esôfago. Por quê? Porque o esôfago não é preparado para ter esse ácido. O estômago é preparado para ter esse ácido. E como existe esse problema na válvula, acaba acontecendo o refluxo, que leva a situações problemáticas e de risco para os pacientes. Doutor, e existe um tratamento, um acompanhamento do médico e da equipe que se faz a esse paciente? Sim, é muito importante ter o acompanhamento na situação do refluxo, porque as complicações advindas do refluxo são importantes. Essas complicações nós dividimos nas complicações esofagianas e extraesofagianas. As esofagianas são as diretas no órgão que está recebendo o refluxo. Mas o refluxo também pode subir e vir até aqui na via aérea superior, provocando tosse, enfisema, bronquite crônica. Pode ir para a cavidade com seios da face, fazendo sinusite. Então são complicações que são advindas da doença do refluxo e que vão comprometendo a qualidade e colocando em risco a vida do paciente. Então é super importante o diagnóstico ser bem feito, bem orientado e acompanhamento. Uma coisa que eu sempre saliento para os meus pacientes e que é importante, se você no passado já teve azia ou refluxo, é importante você voltar a ver isso. Sim. Por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês que pode ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer, mas pode ocorrer numa pessoa que tem refluxo. Se a mucosa do estômago, do esôfago começar a tentar se mudar, se adaptar ao ácido que está vindo pelo refluxo, é o que o médico chama de metaplasia, mudança da normalidade do tecido. E isso é o caminho precursor de um câncer. Então, assim, se a pessoa passar a ter uma mucosa mais resistente, ela pode parar de sentir azia. Ela fala assim, olha, eu tinha um refluxo, mas eu procurei um médico, tomei um remedinho, fiquei ótima, não tenho mais nada. Realmente, pode não ter mais nada, mas pode ter alguma complicação acontecendo de forma silenciosa. Então é muito importante o acompanhamento médico para a gente tentar correr na frente da doença e evitar os problemas que advêm dessas complicações. Doutor, e o refluxo, existem alguns exames que são feitos no paciente para diagnosticar isto? Sim. Então, assim, normalmente se inicia por uma endoscopia digestiva. É o primeiro exame que nos vai orientar como que é a anatomia, como é que está a situação da mucosa do esôfago, do estômago e permitir uma avaliação inicial do caso. Na sequência, existem outros exames. Os mais frequentes são a pH-metria e a manometria esofagiana, que são exames indicados para avaliar a quantidade de ácido que volta e as pressões de contração do esôfago. E tudo isso é com critério, o médico vai saber orientar e indicar quando necessário. Doutor, e existem casos que este paciente ele precisa passar por uma cirurgia? Então, a cirurgia do refluxo, ela é uma cirurgia que, apesar de nós sermos cirurgiões e gostarmos de operar, a gente não gosta de indicar a cirurgia de refluxo. Por quê? Porque é uma cirurgia com um risco um pouco mais elevado. Para você ter uma ideia, uma cirurgia de vesícula, o risco operatório, que é a nossa parte, é de 1 a 3 a cada 100 mil. E a cirurgia de refluxo é 1 a 3 a cada 1000. O otimista vai te falar, 999 chances em 1000 não vai acontecer nada comigo. Mas se você olhar pelo outro lado, ela é 100 vezes mais arriscada do que uma cirurgia de vesícula. Então é uma cirurgia que a gente deve respeitar. Contudo, a grande maioria dos pacientes responde muito bem ao tratamento clínico.
Só que em algumas situações você precisa de utilizar a cirurgia na intratabilidade clínica para evitar de evoluir para as complicações. E aí, hoje em dia, se consegue realizar esse tipo de cirurgia com a videolaparoscopia. A grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, mais de 95% dos casos, a gente consegue operar por vídeo. E isso é muito bom para o paciente, porque muito menos dor, um desconforto menor, é bem melhor. Doutor Marcelo, e existe risco de ter uma hérnia provocando refluxo? Existe. Na verdade, assim, nem todo paciente que tem refluxo tem hérnia, mas quase todos os pacientes que têm hérnia de hiato têm refluxo. A hérnia de hiato é uma passagem de parte do estômago pelo músculo do diafragma em direção ao tórax. Por quê? No tórax nós temos uma pressão negativa. Quando a gente respira fundo, o ar entra. Essa pressão negativa também repercute sobre o abdômen. Tá? E existe um músculo, que é o diafragma, que separa os dois. Só que esse estômago passa por esse diafragma e faz uma alteração anatômica, é a hérnia de hiato. Isso facilita o refluxo. Contudo, existem pacientes que têm anatomia normal, não têm uma hérnia de hiato, mas têm um refluxo de intensidade de algumas vezes até com indicação operatória. Doutor, e aquele paciente que o doutor acompanha, que fez o tratamento ou até mesmo fez a cirurgia, ele relata ao doutor que a vida dele mudou, que melhorou a qualidade de vida, a saúde? Existe uma melhora, o tratamento clínico é muito bom, a resposta é boa e o controle clínico é na grande maioria dos pacientes. Infelizmente, alguns pacientes não respondem ao tratamento clínico e precisam da cirurgia. E aí, também a grande maioria dos pacientes, mais de 90% dos pacientes, tem a vida dele resolvida com o tratamento operatório. Doutor, quanta coisa, né? Muita novidade. Muita novidade. Doutor, então assim, mais uma vez, muito obrigada, né, em nome do Falando de Saúde, pela sua presença. Eu que agradeço, sempre que for possível, a gente vai estar aqui conversando com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada, doutor Marcelo. Prazer. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, refluxo, tem alguma dúvida? Conhece alguém que tem esse problema? Agenda uma consulta. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.